dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui quem fala é a Thay e no vídeo de hoje, sim, eu estou com o Khan, até para não abrir precedentes aí de interpretações erradas, porque no vídeo de hoje eu vim explicar ou esclarecer um tópico que é bastante discutido aí na própria comunidade de The Witcher, né? E fiquem tranquilos que nesse vídeo não vai haver spoilers, então é mais um esclarecimento geral sobre um certo ocorrido. Então, bora lá entender o porquê esse relacionamento entre a Mistle e a Ciri foi de fato um abuso. Bom, eu acho bom primeiramente esclarecer algumas coisas antes de eu começar esse vídeo, de fato, né? Muitas pessoas utilizam o termo abuso sexual sem saber o que de fato é. E, na verdade, ele é utilizado de forma bem ampla para categorizar atos de violação sexual em que, de fato, não há consentimento da outra parte. Então, fazem parte desse tipo de violência qualquer prática com teor sexual que seja forçada. Por exemplo, como tentativa de estupro, carícias indesejadas e por aí vai. E por mais que o corpo humano, né, o nosso corpo, acabe reagindo a esse tipo de estímulo, se ele for indesejado e não consensual, galera, é um abuso. Inclusive, muitos livros de fantasia costumam capitalizar, né, em cima desse tipo de tópico, que é o abuso sexual. E muitas pessoas acabam nem percebendo isso. Outro tópico que também passa batido, ou a gente pode dizer que é romantizado por muitas pessoas, é o próprio abuso feminino, né? Então, ou seja, é uma mulher abusando de outra pessoa, e no caso de hoje a gente vai falar especificamente sobre ele. Esse tópico em questão, comparado aos outros casos, né, que ocorrem em próprio The Witcher, nos livros, no caso, digamos que ele pode ser considerado como um dos mais mascarados, de forma que não é muito exposto como os demais, né? Mas bora lá para a situação em si. Em uma parte da história, a Ciri é separada da família dela, né? A família que eu digo, óbvio, Geralt e Yennefer. E ela tá lá se sentindo super frágil e desnorteada pra caramba. E eu acho que vale ressaltar que nos livros ela é bem mais jovem do que na série. Eu não vou entrar aqui em discussão sobre o porquê que a Ciri na série realmente é mais velha, porque e resolveu explicar. a gente sabe que, né, os atores precisam ser maiores de 18 para poder fazer certas cenas. Então, voltamos. Então ela é definitivamente uma criança entrando ali na sua adolescência nos livros, né? E vale um disclaimer, na verdade. Pra quem não sabe, a Ciri é bi, né? Então, assunto encerrado quanto à sexualidade da Ciri. Enfim, eis então que em um momento da trama a Ciri é acolhida por um bando de bandidos chamado Ratos, né? E a personagem da Mistle faz parte desse grupo. E o autor da obra, o Sapão, né, quando ele fala dos membros desse grupo, especificamente da Mistle também, ele frisa assim, que todos ali passaram por traumas em suas vidas e que eles também são vítimas da violência. Então, assim, ele não passa pano em nenhum momento para ninguém. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, eles se juntaram não para poder quebrar esse ciclo de ódio, e sim, infelizmente, para dar continuidade àquele seu próprio jeitinho, né? Ou seja, perpetuaram esse comportamento. E muitas pessoas também, inclusive, acabam lendo a parte dos ratos nos livros e não conseguem interpretar direito. Então eles basicamente acabam enxergando os ratos, né, esse grupo, como uma espécie de Robin Hood, né? E não é, né? Falando que, sendo bem sincera aqui, não é. Porque o que eles dão em troca ali para as vilas, vilarejos, ou seja lá como vocês prefiram chamar, é para que eles não sejam de fato dedurados ou coisas nessa linha. Eu não sei se dá pra poder ficar muito claro, mas é basicamente isso. Eles não são Robin Hood, confia. Ou se você acha que são, lê de novo. E na primeira noite em que a Ciri é lá, acolhida, tá, galera? Entre muitas aspas, quando ela vai dormir, um dos membros dos ratos, o Caelleg, se aproxima dela com a intenção de ter relações com ela. Ele aproveita para jogar aquele papo do pior tipo de boy lixo da face dessa terra, que é, por exemplo... Ah, eu não vim fazer por mal. Você vai gostar. Essas coisas, esses tipos, né, gente? Enfim, vocês já sabem. E vale ressaltar, inclusive, que em nenhum momento
ele berrou ou aumentou o tom de voz ou, por exemplo, usou palavras grosseiras, né? E o que faz disso, inclusive, muitas pessoas acharem que não é um abuso. Mas assim, vocês se lembram que o abuso existe de várias formas. E as vítimas também não têm um padrão de reação. Até porque, gente, a gente está falando de seres humanos, reações humanas. Então, não tem como você estabelecer um padrão perante a isso. E quando isso ocorre com a Ciri, já tem alguns dos sintomas que as vítimas costumam apresentar, que é a tremedeira, falta de reação, paralisia e com todo aquele momento de tensão ocorrendo, né? Eis que aí aparece a pessoa que a gente pensou que seria salvadora da Ciri, ou seja, a Mistle. Mas não é verdade. E não foi bem assim que ocorreu. A Mistle chegou como se fosse de fato o Superman ali, desculpa o trocadilho, mas enfim, ela acabou fazendo a mesma coisa que o próprio Caleb estava prestes a fazer. E a personagem ainda se refere a Ciri pelo apelido de Falcãozinho, né, ao começar ali as carícias da Ciri. E obviamente, gente, ela tem a mesma reação. E 2 tópicos aqui que eu gostaria de frisar é que esse envolvimento não foi saudável para Ciri. Inclusive, isso fica claro quando ela se refere aos dedos da Mistle como lesmas. E também diz, entre aspas, uma submissão prazerosa, embora abominável e humilhante. Um dos motivos do pessoal aí shippar elas é que depois do abuso que a Ciri sofreu, ela ainda cobre a Mistle, né? E ambas basicamente ingressam ali em uma espécie de relacionamento, novamente, entre muitas aspas. Mas, novamente, se as evidências anteriores aqui que eu citei não deixaram claro, vamos pra terceira, né? Que é quando a Ciri basicamente se lava dizendo, abre aspas, eu quero me livrar de coisas que não são possíveis de se livrar. Ou seja, ela estava literalmente se referindo ao ocorrido. O que agrava ainda mais essa romantização específica entre essas 2 personagens é pelo fato da Ciri passar pela síndrome do Estocolmo, né? E isso fica ainda mais claro quando a Ciri passa a tratar a Mistle carinhosamente e passa a se referir a ela como se fosse minha Mistle ou algo mais carinhoso, assim, sabe? Quando você, de fato, se refere a uma pessoa que você tá em um relacionamento. E assim, eu sei que isso de fato soa muito romântico, né, gente? Mas assim, minha pergunta aqui pra vocês sabem o que é essa síndrome? Eu sei que não é meu lugar de fala, então como eu não sou médica, eu não sou psicóloga ou algo do tipo, eu vou citar aqui as palavras dos mesmos para explicar aqui pra galera que não sabe e pra contextualizar aqui no vídeo. Novamente, abre aspas. É o nome normalmente dado a um estado psicológico particular em que uma pessoa, submetida a um tempo prolongado de intimidação, passa a ter simpatia e até mesmo amor ou amizade pelo agressor. Ponto e fecha aspas. Então, gente, te lembrou alguém isso daí? E foi por esse motivo que a Ciri, inclusive, topou fazer essa famigerada tatuagem da Rosa junto com a própria agressora dela, né, a Mistle. Mas, assim, quando a personagem retoma um pouco a si, na primeira oportunidade que ela tem, ela sai correndo daquele ciclo dos ratos, né? E vale mais uma vez a pena lembrar que a Ciri, nos livros, quando passou por esses eventos, ela era literalmente uma criança que estava passando pelos piores momentos da vida dela, longe da família dela, e ela estava totalmente desestabilizada emocionalmente. Então, assim, era uma pessoa literalmente em cacos. E sobre a série romantizar isso ou não, eu, infelizmente, acho que sim. Até mesmo pelo fato da série, a Mistle, né? Ela vai ser uma personagem racializada, por assim dizer. E o que pesaria ainda mais negativamente, né? Mas lembrando que até o momento esse é puro achismo meu, tá, galera? Então não é certeza de nada, tô só especulando aqui com vocês. E não é novidade pra ninguém que tá todo mundo cansado de terem plots, assim, em histórias pautadas em abusos ou rivalidade feminina, e pra mim, pessoalmente, se isso for mudado de uma forma positiva, atenção, positiva, sem descaracterizar a personagem em questão, sem dúvida, eu vou ser uma pessoa que vai apoiar muito essa mudança. E se for necessário, que excluam esse ocorrido específico do abuso, mas assim, sigam mostrando que a Mistle não é uma personagem boazinha, porque senão você estaria descaracterizando a personagem. Aproveitando aqui o espaço, e um caso recente que eu gosto de citar, né, é a própria adaptação da Kate Bishop na série de Hawkeye, né? Onde eles pegaram uma origem traumática e transformaram em algo inspirador sem atingir a trama ou, por exemplo, descaracterizar a própria Kate. E agora,
Eu só torço que essa romantização não ocorra com essas duas personagens pelo simples fato, gente, de que, sei lá, os produtores queiram inserir rasamente tópicos LGBTQIA+, saca? Com esse exemplo específico que é um exemplo abusivo. E como parte da comunidade, eu não acho que isso seria positivo pra causa e muito menos pra trama, gente. Isso seria, assim, uma coisa irreal, saca? E até porque a história original mesmo dos livros já tem dentro desse tópico. E se quiserem inserir mais, assim, outros personagens de uma forma que não afete grandemente um tópico como esse, ou romantizem um abuso, pra mim, cara, é validíssimo, eu mando ver, vambora. Mas eu só espero que não romantizem especificamente essa personagem em si, saca? Porque o que aconteceu ali não foi positivo, e não seria nem positivo você transformar isso em verso, tipo, pegar uma situação abusiva e transformar ela como se fosse positiva, saca? Eu não vejo ponto positivo nisso. Mas, e aí, galera, o que vocês acharam, afinal de contas, né? Eu sei que o tópico é um pouco pesado, mas assim, vocês acham que na série também vão romantizar ou apenas, assim, vamos passar, não precisa ter seu ocorrido aí, vamos que vamos, né? E também, assim, para os outros aí, né? Se você era do time que romantizava esse relacionamento, galera, eu espero que vocês não romantizem mais, mas assim, quero exposes de vocês. Vocês romantizavam essa relação? Ou vocês tiveram que reler pra poder entender o que de fato estava acontecendo ali? Então, conta pra gente aqui nos comentários e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Acessem também o nosso site www.omegascopio.com.br para notícias e reviews diárias sobre jogos, filmes, animes, HQs e blá blá blá. Aquela coisa de sempre, né? Uma penca de coisa. E é claro, se vocês gostaram desse conteúdo aqui, cogitem nos apoiar aqui no Padrim e o link tá aqui embaixo na descrição. Valeu, galera, e até a próxima!